Estourou um cano aqui de São Caetano pra cá, tá comendo a pista todinha. Olha. Rapaz. Tubulação da Compesa estoura e atrapalha trânsito de veículos na BR-232 em São Caetano, no Agreste. Moradores de residencial em Garanhuns pedem instalação de redutores de velocidade na BR-423 para evitar acidentes. Infelizmente as mortes continuam acontecendo, então se houvessem esses redutores de velocidade, não teria, né, essas mortes, a gente não precisava mais ver essas situações acontecendo aqui no dia a dia. Comerciantes comemoram o frio que aumenta as vendas em Garanhuns. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Seu AB2 está no ar. Olá, uma boa noite para você. Na tarde de hoje, um cano estourou na margem da BR-232 em São Caetano, no Agreste. Vamos agora ao vivo até o local para conversar com a repórter Jaira Lima, que está por lá. Jaira, isso gerou um certo risco para os condutores que precisaram reduzir a velocidade para passar nesse local aí onde você está, não é isso? Boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite a todos que nos acompanham no AB2. Isso mesmo, Magno. Inclusive, a gente teve muita dificuldade para conseguir um local aqui seguro para parar o carro, porque está sem acostamento nessa área e nesse trecho em que estava uma obra que está sendo feita e aí o cano estourou. A gente tem essas imagens aí durante o dia para que o pessoal de casa possa acompanhar. Muita água jorrando por aqui e aí os motoristas precisam ter muita atenção passando por aqui. Fica entre São Caetano e Caruaru, Magno, aqui na BR-232. Na rodovia Luiz Gonzaga. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a situação está sob controle. Nós estamos aqui um pouco afastados de onde aconteceu, porque a gente não conseguiu parar o veículo próximo, já que ficou sem uma área sem acostamento. Então é importante que os motoristas que vêm no sentido de São Caetano-Caruaru tenham mais atenção aqui nesse trecho da rodovia Luiz Gonzaga, porque tem os cones que foram colocados no acostamento por conta dessa água toda que jorrou aí durante o dia todo. A Compesa já esteve aqui no local. Quando nós estávamos chegando, a gente observou que tinha um veículo saindo, que era um caminhão que tinha reparado aí esse dano aqui na BR. Mesmo assim, os cones continuam lá no local e é importante que as pessoas tenham atenção, as pessoas que estejam trafegando por aqui tenham bastante atenção, porque é realmente um trecho muito importante aqui na BR-232, por onde passam centenas, milhares de veículos e, por enquanto, a gente não recebeu ainda a informação quando é que vai ser resolvido esse problema, para que a via, né, no caso, essa parte do acostamento seja liberada pelos cones e seja feito aí o reparo de fato, mas a água toda que você acompanha aí no vídeo, essa água já não está mais por aqui, o pessoal conseguiu resolver esse problema da Compesa. A gente segue por aqui acompanhando, é claro, essa situação, Magno, porque como eu falei, aqui entre São Caetano e Caruaru, na rodovia Luiz Gonzaga, na BR-232, e os transtornos são grandes mesmo, né, para as pessoas que passam por aqui, os condutores de veículos. Magno. Tá certo, Jaira. Muito obrigado, portanto, atualizando essa situação, né? Mais cedo estava bem pior, agora a Compesa já conseguiu diminuir, ou seja, já cessou. Toda essa água que a gente viu aí já não está mais no local, mas é preciso ter atenção, né? Afinal de contas, houve alguns transtornos e aí é possível que haja um risco para quem passa aí ainda, tem que reduzir a velocidade. E aí a Jaira trouxe ao vivo essas informações desse local que fica bem perto, inclusive, aquele polo de moda em São Caetano, à margem da BR-232, quem frequenta muito essa área sabe, né? Então quem passa por esse trecho tem que ter um cuidado maior, porque houve esse estouramento de cano mais cedo, embora a Compesa já tenha resolvido o problema do estouramento, mas é sempre bom ter cautela, cuidado na BR-232 aqui entre Caruaru e São Caetano. Muito obrigado pelas informações, Jaira. E olha só, o quilômetro 91 da BR-423 em Garanhuns tem gerado muita preocupação para quem trafega ou mora perto de lá. É que acidentes têm ocorrido com frequência e os moradores estão pedindo a implantação de redutores de velocidade. Quem segue de Caruaru em direção a Garanhuns passa pelo quilômetro 91 da BR-423. Com a expansão urbana de Garanhuns, uma região que era rural passou a concentrar vários condomínios. Mas junto com o desenvolvimento veio também uma preocupação constante: a segurança viária no trecho. Basta a gente passar um pouco de tempo aqui, né? Acabou de passar uma carreta aí, você percebe nitidamente bem acima da velocidade, né? Nós tentamos, junto aos órgãos, pedimos ao DENIT, falamos com a PRF
E foram feitas algumas ações, é verdade, né, colocaram placas, mas a gente acredita que não é suficiente as placas. No dia 12 de novembro do ano passado, por volta das 7 da manhã, um grave acidente chamou a atenção para o problema. Um carro saía de um dos condomínios para acessar a BR-423 quando foi atingido por um caminhão. No veículo estavam uma mãe e os 3 filhos. O impacto foi tão forte que o menino mais novo, de apenas 10 anos, foi arremessado para fora e não resistiu. A mãe e os outros 2 filhos ficaram feridos. A tragédia gerou comoção e, na época, moradores fecharam a rodovia em protesto, pedindo a instalação urgente de redutores de velocidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já iniciou o processo de licitação para instalar redutores de velocidade nesse trecho da BR-423. Nós temos uma atividade, Leonardo, de fiscalização do excesso de velocidade através dos nossos equipamentos de radares móveis, né? E esses radares móveis, eles são instalados, eles são manuseados pelos PRFs em locais estratégicos, como o local aqui que a gente se encontra, para tentar coibir esse excesso de velocidade. Associado a isso, a PRF também, em contato com o órgão de infraestrutura da rodovia, tomou conhecimento de que o processo de licitação já se encontra em andamento para a instalação de radares fixos, né, redutores de velocidades, tanto aqui quanto no outro condomínio situado ali próximo à região do Magano. No trecho urbano de Garanhuns, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 16 acidentes entre janeiro e junho deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 27 ocorrências. A redução chama a atenção, mas o número de casos ainda preocupa, principalmente nos cruzamentos com maior fluxo de veículos. Enquanto as medidas definitivas não saem do papel, os moradores continuam vivendo entre o desenvolvimento e a preocupação constante com a segurança. Eles esperam que as providências sejam rápidas e efetivas para que novas vidas não sejam perdidas. Os acidentes continuam acontecendo por imprudência, por falta de responsabilidade, por pressa no trânsito. Então, assim, não é só uma questão também das autoridades, é uma questão também de educação no trânsito, né? Cada um fazer sua parte. Mas, infelizmente, as mortes continuam acontecendo. Então, se houvessem esses redutores de velocidade, a gente acredita que seria um pouco menos de mortes, ou então não teria, né, essas mortes. A gente não precisava mais ver essas situações acontecendo aqui no dia a dia. Nós entramos em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, mas não tivemos retorno. O espaço fica aberto, assim que essa resposta chegar, a gente traz no AB2. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Pernambuco contra o delegado Luiz Alberto Braga, que atirou em um morador de Fernando de Noronha durante uma festa. O policial virou réu por tentativa de homicídio duplamente qualificado e omissão de socorro. Esse é um dos destaques do dia. A briga aconteceu durante uma festa no Forte dos Remédios. O delegado estava com uma mulher e a confusão teria sido motivada por ciúmes. Emanuel foi atendido no Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, e transferido de avião para o Hospital da Restauração, no Recife. Passou por cirurgia, teve a perna amputada e depois foi transferido para o Hospital Alfa, em Boa Viagem. O ambulante teve alta e segue a recuperação fora do hospital. O delegado Luiz Alberto Braga estava em Noronha a serviço tirando férias do titular. De acordo com a juíza Fernanda Moura de Carvalho, o réu tem prazo de 10 dias para apresentar resposta à acusação. O delegado não foi preso e responde ao processo em liberdade. A juíza também determinou o afastamento dele do cargo até o fim do julgamento, a suspensão do porte e o recolhimento de armas e a suspensão dos direitos políticos. Luiz Alberto Braga também responde a processo administrativo disciplinar especial na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social. Os 5 ocupantes de um carro que capotou na BR-104 em Caruaru estão bem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do controle perdeu a direção, saiu da pista e capotou. Todas as vítimas sofreram apenas escoriações leves. O caso foi registrado ontem. A seguir, você vai ver que artesãos do Alto do Moura estão se preparando para participar da FENEARTE. Os detalhes logo após o intervalo.
A B2 de volta, agora a gente vai conferir aqui em Caruaru como é que está a movimentação na área central da cidade. Essa câmera está instalada na Avenida Rio Branco, é uma câmera de monitoramento de trânsito e a gente percebe que está tudo relativamente tranquilo, né? Tem a passagem dos veículos por aqui, ali no alto também a gente consegue observar e ainda a festa de Caruaru, né? A gente consegue perceber a decoração para a festa do São João, que vai até essa semana, é a última semana do maior e melhor São João do mundo, e a passagem de pessoas e também de veículos relativamente tranquila nesta noite agradável aqui em Caruaru, na capital do Agreste, na última semana do São João de Caruaru. E agora a gente muda de assunto para informar que os artesãos do Alto do Moura de Caruaru estão se preparando para participar de mais uma edição da FENEARTE, que começa no dia 9 de julho. 25ª edição da FENEARTE à vista, mais uma no Centro de Convenções de Olinda. Ela que é considerada a maior feira de artesanato da América Latina, que vai de 9 a 20 de julho. E ela participará pela segunda vez. Dona Nicinha, que está no corre-corre, precisa aprontar 200 peças para o evento. Uma alegria mesmo estar com um stand mostrando esse trabalho. É maravilhoso, porque além do financeiro, o retorno financeiro é uma porta que se abre para o mundo, para a gente mostrar o nosso trabalho, pegar encomendas, conhecer colecionadores que vai atrás das peças da gente, da qual, quando eu não participava, eu não conhecia alguns que eu conheci lá na FENEARTE. Então, o sentimento é só de agradecimento e alegria de estar participando. Dona Nicinha tem 61 anos de artesanato. Nesta edição estará no setor agora próprio dela, pelo talento. Ao lado de outras famílias do Alto do Moura, o estande ficará na área reservada aos mestres. Feliz ainda de ter o privilégio de ter sido convidada para fazer parte desse grupo que é participar da Alameda dos Mestres, onde é um sonho que todo mundo deseja estar sonhando, e eu pretendo e agradecida muito a todos que fazem a FENEARTE, a todos que participam, e dizer, é um sonho que eu não quero acordar, porque é maravilhoso. Ele também estará na FENEARTE. Como o início da feira se aproxima, Douglas corre bastante para terminar a produção. Uma vez prontas, mas ainda cruas, as peças de barro precisam ser cozidas em fornos como este. A temperatura aqui chega a ultrapassar os 600 graus. Cada minuto conta nesta preparação. O que eu preciso agora em torno de 9 a 10 peças por dia. Aí estamos nessa produção agora na correria, porque já está bem em cima. Foi porque já juntou as encomendas de agora com as que eu estou tirando para a FENEARTE. Aí é bem dinâmico o trabalho. O Alto do Moura tem cerca de 1.000 artesãos. Boa parte desta produção estará sim na FENEARTE. O vice-presidente da Associação Local de Artesãos fala da importância desta participação na feira. É uma porta, uma janela para muitos dos nossos artesãos que esperam a FENEARTE, porque vem muito lojista de fora, pessoas para conhecer o artesanato. Então é uma oportunidade única para os nossos artesãos. A comunidade ela se integra justamente para produzir, pensando no São João e na FENEARTE, que é quem faz a diferença no mês de julho. Oficialmente, o inverno começou na última sexta-feira, dia 20 de junho, mas o frio chegou antes em alguns municípios, é exemplo da cidade de Garanhuns, conhecida pelo clima ameno e também pelas baixas temperaturas que ajudam a movimentar a economia do município. Quando o frio chega, Garanhuns se transforma. Não importa a hora do dia, as ruas ficam mais cheias. Os casacos voltam a ser peça fundamental para espantar a baixa temperatura. E a cidade ganha aquele charme serrano que só quem conhece sabe como é. E é nesse clima que bares, restaurantes e chocolaterias estão vendo o movimento e o faturamento crescerem. Segundo a Associação Turística do Agreste, o frio aqui em Garanhuns gera um aumento de até 50% nas vendas. E não são só os moradores. Turistas também chegam para curtir o clima e, claro, a culinária da cidade. Garanhuns é uma cidade serrana, converge aqui toda a nossa região e os estados circunvizinhos. E nesse período de frio, que começa ali meados de maio, junho, que nós estamos hoje com um clima maravilhoso, meio-dia em torno de 18 graus, isso potencializa demais. Aos finais de semana a cidade está lotando, com os turistas vindo à procura da gastronomia, da hotelaria e dos atrativos turísticos da cidade. E quando a noite cai, o cenário fica ainda mais convidativo.
As mesas lotam e o frio vira um bom motivo para reunir os amigos, aproveitar um vinho, um fundi ou aquele chocolate quente que não pode faltar. A gente passou um tempo aqui que estava muito quente e para a gente que trabalha com chocolate, tempo tão quente não é tão bom. A sorte é que temos festivais, temos dia de mãe, dia de namorado, mas agora com o frio é onde aumenta a nossa demanda. E para dar conta dessa procura, os estabelecimentos se adaptaram. Tem cardápio especial, novos sabores e até lareira elétrica para deixar o ambiente ainda mais aconchegante. Estamos com imensa expectativa nesse período de frio, principalmente com a grande chegada do novo Festival de Inverno de Garanhuns. A seguir, em Brasília, a Câmara dos Deputados analisa a proposta do governo federal que pode mudar o sistema de segurança pública no país. Os detalhes após o intervalo. De volta com o AB2 para o último bloco do nosso telejornal. A Câmara dos Deputados, em Brasília, está analisando uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição do governo federal, que pode fazer mudanças no sistema de segurança pública no país. Nas ruas não é difícil encontrar quem tenha medo. Segurança em casa é complicado. Você não pode andar, pronto, só o que pode andar é só isso daqui, ó. Mas a atenção ele leva. Eu moro na Zona Sul e trabalho aqui no Recife Antigo. Então, essa locomoção diária de sair de casa para o trabalho, a gente se sente seguro, tanto de andar em transporte público como no seu próprio veículo particular. No começo de abril deste ano, a Quest divulgou uma pesquisa que revelou as maiores preocupações dos brasileiros. Na lista, temas como educação, corrupção, saúde, economia e questões sociais. No topo estava a violência. Também no mês de abril, o governo federal apresentou ao Congresso, em Brasília, uma proposta de emenda à Constituição que pode fortalecer o papel da União na gestão da segurança pública no país. Entre os pontos principais da PEC estão a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública, a criação da Polícia Viária Federal, substituindo a Polícia Rodoviária Federal, atuando também em hidrovias e ferrovias, e a ampliação do poder da Polícia Federal em crimes ambientais e de repercussão internacional. O relator da PEC na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados é Mendonça Filho, do União Brasil. Ele acredita que a PEC, se for aprovada, pode reduzir a criminalidade no país, mas há críticas por parte de alguns governadores. Alguns governadores entendem que o governo federal, quando enviou a PEC, está centralizando, querendo centralizar as ações de segurança pública a nível federal, o que para mim é um grande equívoco. Para além do aspecto da constitucionalidade, para a operação do aparelho de segurança pública, atender a necessidade, as demandas da sociedade, evidentemente que você, tendo uma operação na ponta, por parte dos estados principalmente, e a colaboração dos municípios é muito mais eficaz. O texto deve ser votado na comissão da Câmara até o fim do mês. Depois, deve passar por uma comissão especial e seguir para a votação no plenário. Uma das mudanças que a PEC da Segurança apresenta tem a ver com as atribuições das guardas municipais. De acordo com o texto, os agentes teriam, na prática, poder de polícia, com atuação mais ostensiva, para além da proteção de bens e instalações públicas. Aqui no Recife, o sindicato que representa a categoria é a favor da proposta. Hoje, a capital tem mais de 1.600 guardas civis municipais. Eles não trabalham armados. A presidente do sindicato defende que os agentes tenham esse recurso, o que pode valer com a aprovação da PEC em Brasília. Nós vivenciamos uma violência armada, então não tem como fazer segurança pública desarmado. Então há uma necessidade, sobretudo agora com o aumento da violência, e aí como é que se faz policiamento sem armamento? Janine Carvalho é secretária executiva da Rede Justiça Criminal, organização que atua em Pernambuco e mais 3 estados, acompanhando a criação de leis envolvendo segurança pública em Brasília. Para ela, a forma de encarar o tema não resolve, de fato, a questão. Ela aposta ainda nesse modelo de policiamento ostensivo, repressivo, de controle social. A gente insiste nesse modelo repressivo e a criminalidade e a violência não diminui. E isso acontece porque você não aposta também num caráter preventivo à violência, né? A violência está no cotidiano de todos nós. A gente sempre traz aqui também muitos temas ligados à violência e claro que também a gente vai trazer aqui essas discussões
que trazem informações sobre de que forma a nossa sociedade está combatendo a violência. Então a gente vai também trazer em outros momentos o andamento dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição, que trata de um tema tão importante que está no dia a dia de cada um de nós, que é a segurança pública. E olha só, amanhã na Rádio que Toca Notícia, você vai ficar por dentro das principais informações da nossa região com o programa CBN Caruaru. Política, economia, esporte, saúde, lazer e também tecnologia estão entre os assuntos que serão mostrados no programa CBN Caruaru, que pode ser conferido pelos 89,9 do seu rádio ou então pelo YouTube CBN Caruaru. Lembrando que o programa CBN Caruaru começa às 9 horas da manhã na Rádio que Toca Notícia. Você é nosso convidado para se manter bem informado, bem informada. Terminou essa edição do AB2. Muito obrigado pela audiência. Amanhã estaremos juntos novamente por aqui. Um super abraço e até lá.